Mais alguém tem dúvida aí, gente? Ou nem tentaram? Eu tava organizando minha dúvida aqui. A minha primeira dúvida a gente estudou na última aula aquela formulinha da posição de um grânulo, certo? Isso, PG, isso. PG. Nesse exercício que você passou pra gente, não tinha nada sobre essa fórmula, certo? Isso, não tem. Você vai passar algum exercício pra gente fazer e sobre Vou essa fórmula? sim, vou mostrar na prática. Tá, beleza. E aí, minha outra dúvida é sobre a primeira atividade. Só fiquei com uma dúvida assim, bem pequena, que eu não lembro exatamente sobre onde acaba o, o, o cálculo, né, sobre as posições do grânulo. Que eu lembro que você falou, termina em F, eu fiquei em dúvida se termina em FF ou só três Fs, Não, FFF. são 3 Fs. São Lembra que três a gente, Fs, né? lembra que a gente sempre usa 3 caracteres dos 4 possíveis. Ah, entendi. Que a gente sempre descarta um. Entendi. Então, mesmo sendo o último cálculo lá, por exemplo, no primeiro exercício, o último é o grânulo 14. Aí, sendo o grânulo 14, é par. Então, vai ignorar o mais à esquerda. Terminou em FFFF, certo? Não lembro. FFF. Isso. Ou Entendi. seja, no grânulo 1,4, quando você fez a multiplicação lá do 1,4 vezes 1,8, você foi até a FET e conseguiu aqui no dump de 200, né? E conseguiu, então a gente pega aqui, ó, fazer aqui rapidinho aí para vocês verem, olhando aí. Então a gente pega 1,4, né, vezes 1, ou a gente pode fazer melhor, como a gente sempre fez, né? 0,8. Então a gente faz o do 4. 4 vezes 8, 24. 24 não é possível. Então 24 por 16, sobra 8 e vai 1. Certo? 1 vezes 4, 4 vezes 1, 4, com mais 1 que foi, 5. Aí agora vamos multiplicar o 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. E aí somam-se os produtos. Certo? Então, somando aqui, vai dar 8. 5 com mais 8 dá 13. 13 é D. E 1 com mais nada, 1. Então, nós vamos no deslocamento 1D, certo? Porque descarta depois da vírgula aqui, certo? Então, se nós pegarmos a FET aqui, ó, e no deslocamento 1D, ó, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1A, 1B, 1C, 1D. Acho que seu cálculo tá errado. Acho que está errado. E não é. Vamos Tenho lá. certeza, na verdade. 4 vezes 8, 24. 24. Ah, 24, pô. Deu. Bom, dá 16. 4 vezes 16. 32, professor. 32. Caçamba, tá ruim, hein? Tô com 6 aqui na cabeça. Tá errado aqui. Deixa eu começar aqui. 1,8. 4 vezes 8, 32. 32 para 16 dá 2 e sobra 0. Sobra 0 e vai 2.
4 vezes 1, 4 com 2, 6. 1 vezes 1,8 dá 1,8. Aí, 0. 4 com 8, 14. 14 é E. E 1 com mais nada, 1. Então, dá 1E. Vindo aqui, 1E é esse cara aqui, certo? Então, deu FF, FF. Invertendo, então pega aqui, ó, FF, FF. Invertendo vai dar FF, FF da mesma forma. Nós estamos estudando o grânulo par, descarta esse F aqui, ó. Descarto da esquerda. Nesse caso, ficou FF, FF de qualquer jeito ficaria, certo? Mas tem um caso aqui, ó. Um exemplo. Se desse aqui o 13, ó. Não, esse não dá. Esse aqui, ó. F0, FF, né? Aí a gente precisaria saber o grano, mas com certeza isso ia dar assim, ó. F0, FF, invertendo, ia dar FF, F0. E aí, com certeza, nós estaríamos estudando um grânulo ímpar. Estudando o grânulo ímpar, descarto da esquerda, desculpe, da direita. Então, descartaria o 0 aqui, ó. Aí ficou FFF. Certo? Então, o importante que você tem que saber é o conteúdo aqui, né? Não o deslocamento, o conteúdo, ou ele indica onde continua sendo gravado, ou se é fim de arquivo. Certo, jovem? Perfeito, Sei que muito tinha obrigado. dúvida aí. Nada. Mais alguma dúvida aí, meninos? Senhores? O professor, tem o gabarito desse para conferir só o final? Que final, jovem? Ah, já O tá lá gaba- no arquivo mesmo, é Isso, verdade. pelo Esqueci. jeito, Desculpa, professor. nada, jovem. Pelo jeito você nem tentou fazer, né? Eu Você não nem viu. terminei ainda, eu tava fazendo. Ah, mas eu pedi para vocês fazerem sem olhar o gabarito. Não, Certo, mas é só jovem? para na hora que chegar no final saber se tá certo ou não. Isso, beleza. Bom, meninos, então eu vou mostrar. Alguém tem mais alguma dúvida? Assim, quem não fez, nem adianta, né? Que não vai ter dúvida mesmo. Então, vocês tiveram oportunidade, certo? É o que eu disse, né? Às vezes é mais importante você perder umas horas estudando do que perder um semestre, né? Já que a P3 é bem baseado nisso daqui, né? A maior parte da P3, acredito que em 70% vai ser isso, né? E o restante é a teoria lá do... Porque para você chegar até aqui, você precisa do anterior, certo? Então, vamos aqui à prática. Também acredito que vocês não viram, mas quando nós fizemos o gabarito, quando falamos sobre o conteúdo do disquete aqui da máquina virtual, eu mostrei para vocês que tem 2 arquivos aqui, ó. P3, Vespertino, 2019-2. Essa foi a prova do segundo semestre de 2019. Essa P3, noturno, 2019, segundo semestre. Certo? Então, aqui vocês têm a prática até para vocês estudarem, né? Então, vamos fazer um exercício não completo, porque para a gente fazer esses exercícios completos, aí daria, a gente iria gastar bastante tempo, tá? Mas vamos lá, aqui. Como é que a gente faz para carregar uma prova dessa daqui e simular, né? Então, a gente entra no debug. Eu já falei para vocês do named, né, do N, que é marcar um arquivo para ser utilizado, né? Eu até brinquei, ó, vou lhe usar, né? Então, P3 noturno 2019-2. Falamos, ó, vou usar
esse arquivo. Vou carregar na área 0 de memória, né? A partir daqui, olha, eu tenho ele carregado na área 0 de memória. Se eu der um dump de 0, eu tenho aqui, ó, a área reservada do arquivo. Se eu der um dump de 200, eu tenho a FAT desse arquivo. Nesse caso aqui, especificamente, ó, se eu der um dump de 2.600, ó, caio exatamente no diretório raiz. Como é que eu sei que eu caio no diretório raiz? Olha, porque eu tenho duas entradas aqui, né? E aí, só para adiantar um pouco, uma dessas entradas é o arquivo, uma é arquivo e a outra é diretório. Olha, professor, como é que a gente sabe que é diretório, né? E o que um é arquivo? Através desse cara aqui, ó. Quando nós estudamos uma entrada de diretório, o atributo, se o atributo 4 estiver ligado, ele nos diz que é uma entrada de diretório, né? Então, vamos estudar aqui rapidinho esse cara aqui, olha, essa entrada de diretório. Deixa eu dar um print aqui. Sempre dá um pauzinho aqui. Gente, eu vou falar só um pouco rápido, porque premissa, assim, as coisas básicas, né, não tem necessidade de ficar repetindo, né, para que a gente consiga entregar todo para que eu consiga mostrar para vocês o conteúdo aqui, né? Isso pode... não, é mais fácil fazer uma coisa mais bonitinha aqui. Que merda, não dá para mostrar o dump de 0 por uma, por duas. Vou mostrar, vou fazer assim, dump de 0 e dump de 200. Isso, dá para mostrar os dois. Só para a gente fazer um exercício aqui completo na prática. Gente, se vocês puderem usar o microfone é melhor para não ficar lendo toda hora aqui para a gente ganhar tempo. Não, de novo, burrão. É dump de 0. Isso é isso que eu quero. Print screen. Porque eu vou fazer o exercício todo aqui. Isso. Basicamente, aqui a gente tem tudo que a gente precisa dessa imagem. Aqui o dump de 2.600 aqui. Beleza. Então, se nós pegarmos aqui, ó, só para a gente estudar essas entradas de diretório aqui, ó, né? Como é que nós chegamos, né? Aqui, como é que nós chegamos que nós temos duas entradas de diretório, né? Essas duas entradas de diretório, uma chamada Mart, TXT, e outra chamada Terra, né? E como é que a gente sabe que um é arquivo e outra entrada é um diretório, e como é que a gente faz para entrar dentro
dentro do diretório, para a gente saber o conteúdo do diretório. Ou seja, a mesma coisa vamos fazer assim, ó. Eu estou aqui, eu quero entrar no diretório ASME, ó. Pô, tá vendo? Entrei no diretório ASME, ó. Só que aqui eu entrei através de uma linha de comando. Pelo Windows, eu entro através, né, de clicar no diretório que eu quero. Eu quero ILP 500, ó, entrei aqui no ILP 500, certo? Então, é a mesma coisa, porém, por baixo nível, né? Como o sistema operacional faz. L0, D de 0, isso. De 2.600. Veja, por que é o dump de 2.600? Isso, meninos, não quer dizer que essa imagem ela seja exatamente igual a que nós estudamos na aula anterior, né, na aula passada, onde nós estudamos o layout, né, do setor de boot. Ó. No layout do setor de boot, que é o fundamental, né, ó, aqui nós vimos que nós tínhamos duas FETs. Nós tínhamos duas FETs. E outra informação importante é o diretório raiz, o número 11 aqui. Ó. Então, o deslocamento 11. Né? Então, se nós pegarmos aqui, ó, deslocamento 11, né, ó, 10, 1, e pegarmos 2 bytes, né, ó, então, aqui, ó, quantidade de entradas no diretório raiz. Ó. Então, nós pegamos, eu quero estudar do Marte aqui, por exemplo, né? Dump de 200, dump de 0 aqui, ó, a entrada de diretório. Ó. Então, se eu pegar o deslocamento 1, né, ó, eu estou aqui na área reservada, ó, dump de 0, eu quero o deslocamento 1, 0, 1. Então, o tamanho desse diretório aqui, para ficar bem claro, ó, o tamanho dessa entrada de diretório, ou seja, o tamanho do diretório raiz, para esse caso aqui, é 6000, ó, 6000, deslocamento 11 e 12, né? Pego o deslocamento 1 e 2 bytes. Então, eu achei 6000, certo? Como tamanho. Então, na verdade, o tamanho do diretório raiz para esse disco é 0060. Né? O que isso influencia? Né? Que é diferente. Veja que no exercício da semana passada, que nós temos um disco padrão, ó, uma entrada de diretório, né, era 00 e 0. E000. Então, invertendo, ficou 00 e 0. Aí nós multiplicamos E0 entradas vezes 2 zeros em hexadecimal, que é o tamanho de uma entrada de diretório. Aí, em hexabytes, nós ficamos com 1C00. Nesse caso aqui, né, é 6 zeros. Então, se a gente pegar aqui em hexadecimal, 6 zeros, hexa, 6 zeros, e multiplicar por 2 zeros em hexadecimal, né, nós temos C0, C00 apenas. Então, o nosso diretório raiz, né, ele é C0 hexabytes. Né? Por que eu preciso dessa informação do diretório raiz, do tamanho do diretório raiz? Porque quando a gente for fazer o PG, né, a posição do grânulo, lembra que na fórmula tem lá TDR, tamanho do diretório raiz. Então, no nosso caso aqui, ó, o tamanho do diretório raiz é C000, certo? E onde é que nós entramos aqui, né? Porque o que eu posso pedir para vocês? Olha, eu posso pedir o seguinte, olha, ache a posição do grânulo, né, do primeiro
grânulo usado pela primeira entrada de diretório, né? Um exemplo. Quem é a primeira entrada de diretório aqui? Para você achar a primeira entrada de diretório, você precisaria chegar no diretório raiz. Então, você chegou, 2.600, porque eu tenho duas FETs. Aí, eu tenho aqui o diretório raiz. E eu tenho a primeira entrada, ó, Mart TXT. Aí, pegando esse layout aqui que nós vimos, né, que é o layout da entrada de diretório, ó, nós temos todas as informações aqui, ó. Então, se nós pegarmos aqui, ó, os do deslocamento 0 até o 7, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho do dump de aqui, é desse aqui, né? Ó, deslocamento 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos M-A-R-T-E e mais 3 espaços em branco. Ó. Então, é Marte. O próximo aqui, com 3 dígitos, 8, 9 e A, é a extensão, 9, 8 e A. Ó, TXT. Né? E assim sucessivamente. Aí, onde é que nós sabemos os atributos desse cara aqui? O atributo é o deslocamento B. Então, a gente vem até o deslocamento B, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B. Então, nós achamos 2 zeros. Né? Então, aqui, se nós acharmos 2 zeros, vou ver aqui. 2, 0 está em hexadecimal, certo? Então, para a gente converter isso de hexa para binário, né, ó, 8, 4, 2, 1, 8, 4, 2, 1. Para eu chegar a 0, eu desligo todos. Para eu chegar a 2 aqui, né, eu desligo o 8, desligo o 4, ligo o 2 e desligo o 1. Pronto, liguei, agora eu tenho aqui, ó, bit 7, bit 6, bit 5, bit 4, bit 3, bit 2, bit 1, bit 0. Ó. Então, esse cara aqui, só o bit 5 está ligado. Ó. Então, se só o bit 5 está ligado, né, como diz aqui a nossa regra aqui, ó, o bit 4, se ele tivesse ligado, ele dizia que ele era um subdiretório. Só que não. Como ele está desligado, então ele é um arquivo. E o bit 5 só o que está ligado, que ele é um arquivo modificado. Certo? Então, o atributo do Mart TXT aqui é arquivo modificado. Pegando o mesmo gancho, ó, se a gente pegar o do terra, aqui, ó, terra, ó, o bit B, ó, nós encontramos 0,5, certo? Como conteúdo aqui, ó. B, né? Nós achamos esse, ó. Aí nós temos que vir no deslocamento B. Deslocamento B, ó. Deslocamento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B. Então, como conteúdo, nós temos um 0, 0, 0. Então, veja, do terra, né? Então, do terra, nós temos como conteúdo 1, 1, 0. Então, se nós pegarmos aquela mesma regra, 8, 4, 2, 1, 8, 4, 2, 1, né? O do 1 e o do 0. Então, aqui, eu desligo esse e ligo esse, certo? Achei o 1. Aqui, ó, desligo, desligo, desligo e desligo. Bit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ó. Só está ligado, ó, o bit 4. Ó. Então, o Marte, ele é um subdiretório, porque o bit 4 dele está ligado.
Então, veja, eu poderia ter colocado aqui como nome do terra aqui, terra.txt. Ué, quando eu entrasse no diretório, eu entraria cd terra.txt. Entenderam? Não caberia, né? Porque daria mais do que 8. Mas eu poderia terra.tx. Não necessariamente seria um arquivo. Gente, vocês estão entendendo até agora? Estou indo um pouco rápido para poder mostrar tudo que eu quero mostrar, mas que é na prática, certo? Então, se alguém tiver dúvida, fale aí, tá? Então, vamos Esse estudar. arquivo, eu tenho uma dúvida. Fala. Esse arquivo terra, ele não tem uma extensão? Tá vazio, aparentemente? Ele não é um arquivo. Nós acabamos de ver que ele é um subdiretório, igual o ASME. Ah, entendi. Acabei de falar, ó, com o atributo 4, ó, tá ligado. É o único. Se o atributo 4 tá ligado, ó, ele é uma entrada de diretório, ó, de subdiretório. Ele não é um arquivo. Entendi. Desculpa, obrigado. Mas, de novo, não necessário. Eu posso criar um diretório com ponto, ó, igual aqui, ó. O que me impede de fazer isso daqui, ó? Vou criar uma pasta, ó, terra.txt. É um arquivo isso? Não. Então, é uma pasta. Certo? Certo. Aqui a gente pegou como padronização, né? Isso é padronização, não é regra, não é obrigatório, que normalmente subdiretórios não têm extensão. E aqui nesse caso não tem extensão mesmo, ó. É o nome dele, terra.txt. Então, voltando aqui, meninos. Então, nós temos aqui, ó, o terra.txt, né? Aí, vocês lembram que a fórmula do PG, para que eu disse que é a fórmula do PG? Alguém lembra? Não lembro de nada, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Depois eu passo para vocês esse gabarito. Então, só para a gente pegar essa informação aqui, ó. Então, esse Mart TXT, ele usou os grânulos 2, 3, 4, 5, 1, 0 e 1, 1. Certo? Esse é o gabarito do Mart TXT, ó. Tá vendo que nós já tínhamos achado que é arquivo modificado, ó. Atributo aqui, ó. Certo? Então, vamos aqui, ó. Então, se nós achamos, né, ó, vamos fazer de conta que aqui seja a entrada de diretor, os setores utilizados por ele, ó. Para vocês usarem na prática a fórmula do PG, ó. Então, respectivamente, esse é o setor 2, grânulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, E, C, D, E, F, O, F. F, 1, 0.
0. Um, 2. Então, é claro para vocês aqui, né, que esse arquivo ele ocupou os grânulos 2, 3, 4, 5, 0 e 1, certo? Então, eu tenho aqui 2 fragmentos. Ó. Primeiro fragmento. Quem é o primeiro fragmento? 2, 3, 4, 5. Onde é que o arquivo se partiu? Ele se partiu aqui. Aí aqui eu tenho o segundo fragmento. Segundo fragmento. Né? Aí o que eu posso pedir para vocês, ó, que é o que um dos enunciados aqui, ó. Quais são os primeiros 32 caracteres do primeiro fragmento? Ou seja, o que eu estou pedindo aqui? Os 32 caracteres, os 3 primeiros caracteres do fragmento 1. Vamos, meninos, ver se vocês conseguiram interpretar essa pergunta. Acho que está difícil, mas vamos lá. Vocês concordam? Qual é o primeiro fragmento? É o da direita ou da esquerda aqui? Da esquerda, né? Da esquerda. Quais são os 32 primeiros caracteres? Está onde aqui? É claro para vocês que os 32 primeiros caracteres são os 32 primeiros caracteres daqui, ó. Do início do arquivo. Quais são os últimos 32 caracteres do primeiro fragmento? Tá os lá no últimos final do 32 caracteres do primeiro fragmento. Os últimos 32 caracteres do primeiro fragmento. Isso, final do quinto grano. São esses últimos 32 bytes daqui, ó. Os primeiros 32 caracteres do segundo fragmento. Começo do 10? Isso, começo do 10. Agora, os últimos 32 caracteres do segundo fragmento. Final do 11. Não. Os últimos 32 caracteres do segundo fragmento. É meio que uma pegadinha, porque é meio que uma lógica. Oi? Vai estar lá no meio do 11. Isso. O local exato do 11 a gente não sabe. Né? Por quê? Por que, que a gente não sabe? Porque, veja, igual eu falei na semana passada, quando eu falei do PG aqui, ó. Vocês concordam que para eu usar o grânulo 3, eu usei 100% o grânulo 2? Para eu usar o grânulo 4, eu usei 100% o grânulo 3. Para eu usar o 5, eu usei 100% o 4. Para eu usar o 1.0, eu usei 100% o 5. Para eu usar o 1.1, eu usei 100% do 1.0. Agora, é certeza que eu usei 100% do 1.1? Não. Não. Né? Por quê? Aí eu dei até aquele exemplo. Vamos supor que o arquivo ele tivesse 950 bytes. Um exemplo. Se ele gastou 200 aqui, ó, 200, desculpe, aqui deu vou fazer outro valor aqui para poder dar certo. Vamos supor que fosse em decimal aqui, tá? Só para poder dar certo o número. Vamos supor que esse arquivo ele usou 1.150 bytes. Decimal, tá? Se eu usei 200 aqui, ó, 200 aqui, 200 aqui, 200 aqui e 200 aqui, eu usei 1.000, certo? Ó,
200, mais 200, mais 200, mais 200, 800. Com mais 200 aqui, 1.000. Isso fazendo de conta que seja decimal aqui, 1.000. Quanto que eu usei do 11º aqui? 150. 50. Isso é claro para vocês? Então, os últimos 32 bytes aqui, né, vamos supor, se cabe 200 aqui, né, então ele usou, sei lá, 150, terminou mais ou menos aqui, ó. Então, os últimos 32 bytes seriam esses caras daqui, ó. Certo? Não do final do último. Entendeu, jovem? Sim, professor. Então é isso. Aí agora nós vamos brincar com essas fórmulas. Mas o legal é que vocês tenham esse entendimento aqui, né? Então vejam, a gente indo na prática aqui, ó. Então o tamanho do arquivo, o tamanho do Marte aqui, ó, são esses últimos 4 bytes aqui, ó. Né, que pelo layout lá da entrada de diretório são os últimos 4 bytes. Então nós temos B0, 0B, 00, 00. Então o tamanho do arquivo em hexadecimal é, vou colocar aqui o original, B0, 0B, 00, 00. Então na verdade é 00, 00, 0B, B0. Certo? Veja, eu inverti as posições, não inverti o conteúdo. Certo, meninos? Então, o tamanho do arquivo é esse aqui, ó. B0, 00, 00. Certo? Então, só para a gente anotar aqui, tamanho do arquivo. 0B, B0 em hexabyte. Aí agora, veja que interessante, né? Eu quero os 32 primeiros bytes do primeiro fragmento. Ou seja, esses 32 bytes daqui, ó. Então, nós temos a fórmula do PG, ó, lembram? PG é igual tamanho da área reservada mais tamanho das FETs. Deixa ele bem grande aqui. Mais tamanho do diretório raiz, mais o número do grânulo estudado, menos 2, vezes o tamanho de um grânulo. Certo? Então, veja, eu quero sempre a fórmula do PG é para eu chegar no início do grânulo, primeiro byte do grânulo. Certo? Então, eu venho aqui, ó, PG do 2 é igual tamanho da área reservada, é 200, que eu já sei. Tamanho das FETs, 2.400. Por que é 2.400? Porque para eu chegar no diretório raiz, eu dei o dump de 2.600, lembram? Então, 200 da área reservada, mais 2.400 das FETs. Mais tamanho do diretório raiz. Vocês lembram qual era o tamanho do diretório raiz desse disco? E0? Não, C00. C00, certo? Mais o número do grânulo estudado, 2, menos 2, vezes tamanho de um grânulo, 200, certo? Pela fórmula, né, pela equação. Primeiro, que tiver entre parênteses, multiplicação. 0 vezes 2, 0 vezes 200, 0. Certo? Então, se anula aqui. Certo, meninos? Aí eu tenho aqui, ó, 200
mais 2.400 mais C00. Tendo o cálculo aqui. Me ajudem aí. 0 com 0. 0. Só um 0. Agora eu tenho 2 com mais 4, 6. Com mais C vale 12. Certo? 12, 16, 18. 18 por 16, sobra 2 e vai 1. Sobra 2 e vai 1. 1 com mais 2, 3. Então, o PG do 2 é igual o dump de 3.200 exabytes. Certo, jovens? Entenderam? Então, se eu vier aqui, ó, dump de 320, dump de 320 com tamanho, eu pedi os 32 primeiros bytes, certo? 32 em decimal, em hexadecimal é 2 zeros. Então, eu quero dar um dump de 3.200, que eu quero mostrar só os 32 primeiros bytes. Ó, olha a frase que aparece. E agora, José, tem um espaço em branco aqui, né? Que o 20, 2 zeros é um espaço, ó, um espaço. E agora, José, aí tudo isso aqui, ó, acabou. Olha o gabarito aqui, ó. Um espaço em branco, né? Ó, e ó, espaço em branco. E agora, José, a festa acabou, vírgula, ó. Certinho, ó. Os 32 primeiros caracteres do primeiro fragmento. Então, nesse arquivo aqui, os 32 primeiros bytes daqui, ó, tá escrito aquilo. E agora, José, não sei o que, lá, lá, lá. Querem tirar uma foto aí? Eu vou mandar esse gabarito para vocês. É só para a gente descobrir como nós chegamos lá. Certo, jovens? Agora, só para você fazer mais um. Eu quero saber os 32 bytes, os últimos 32 bytes do segundo fragmento, ou seja, esse cara aqui, ó. Aí a gente tem duas opções, né? Eu posso fazer um PG do 5 e chegar aqui no início dele, e aí do PG do 5 eu me desloco mais 180, não, desculpe, 200 menos 2, 0, 200 menos 2, 0, vai dar 0, 0. Para tirar 2 eu não consigo, então eu pego emprestado aqui do vizinho. Se eu peguei, ele tinha 2 vezes a base, se eu peguei uma vez a base emprestada, ele vai ficar com uma. Se eu peguei a base, eu peguei 16. Opa, 16. Então agora eu tenho 16 menos 2, quanto que dá? E sobra o 1. Então veja, ó, eu posso fazer o PG do 5, certo? E somar mais 1 e 0, eu caio no primeiro byte aqui do segundo. Eu caio aqui no primeiro byte daqui, certo? Entenderam onde eu quis chegar? Entendemos. Ou, que eu acho mais fácil, faz o PG do 6 e subtrai 2 zeros. Certo, meninos? Então, assim, ó, eu faço um PG do 6, né, ó. Porque eu caio aqui, ó, no início do 6 e tiro 2 zeros, eu tenho a frase inteira que eu preciso aqui, ó. Porque o final de um é sempre o início do outro. Então, vou fazer o PG do 6 aqui, ó.
PG do 6. Isso aqui não muda, certo? Até aqui, ó. Porque o disco é o mesmo. Então, eu tenho aqui 3.200 mais o número do grânulo estudado, 6 menos 2, vezes o tamanho de um grânulo, 200. Certo, jovens? Aí eu tenho aqui 4, né? 4 vezes 200. Né, ó. 4 vezes 200. 4, que é 6 menos 2 vezes 200. 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 8. Então, deu 800 aqui, certo? Então, aqui é 3200 mais 800. Então, se eu pegar aqui mais 3.200, né, que se eu fizer esse cálculo aqui, vai me dar 0, 0, 8 com 2, 3 com nada, 3, certo? Então, o dump, o PG de 6, né, é 3A00. Então, eu cheguei aqui no início do 6, ó. Só que eu não quero, né, os 32 últimos do 5. Então, eu subtraio 2 zeros, ó. Porque aí eu volto para o primeiro byte aqui, ó, para esse primeiro byte que eu preciso aqui. Né? Fazendo esse cálculo aqui, né, vai dar 0, 0 para 2 eu não consigo, então eu pego emprestado do A, eu tenho A vezes, fica 9. Se eu pego emprestado, fico com 16. 16 menos 2 e 9. 3. Então, se eu fizer isso, ó, dump de 3, 9 e 0, o tamanho 2 zeros, né? Porque eu quero mostrar esses últimos 32 aqui, ó. Deu 3. Professor, eu acho que o gabarito que tá diferente é o 3, o 4, o 2, o 3, o 4, o F, o 1, 0 e o 1. Não o 5, 1, 0 e o 1. Ah, é? Não é o Grânulos. 5, não? Deixa eu ver, só que eu copiei. Puta, é 4, é. Puta, eu botei o 5 aqui, ó. Mas vocês entenderam onde eu quis chegar? É E aqui, ó. Eu coloquei 5, mas na verdade é E. É F, né? Isso aqui, isso assim, porque eu quero chegar no subdiretório antes dos meninos fazerem a prova, que é daqui 20 minutos. Para quem não fez a prova não se sentir prejudicado. Certo? Mas entenderam aqui, jovem, como é que seria? Ó, eu achei do 6, tiro 20, ó, encontro exatamente o que eu quero. Certo? Dúvidas aí, meninos? Hein, jovens? Acho que o início e o fim tudo bem, mas e se for no meio do grânulo, como se fosse no grânulo 1, 1? Como assim? No grânulo 1, 1, a gente não sabe se ele acaba no fim, exatamente, né? Como que eu Isso faria para achar os últimos? é o que eu vou fazer agora, se vocês não têm Beleza. dúvidas até aqui. Certo? Então, agora eu quero os últimos 32 caracteres do segundo fragmento, ou seja, esses últimos aqui. Certo? Certo, jovens? Então, Certo. veja, vamos pensar assim, ó. Eu tenho o tamanho do arquivo e se eu tenho o tamanho do arquivo, eu sei quantos bytes eu usei do último aqui.
Certo? Então, se eu pegar 1, 2, 3, na verdade era o F, né? Mas tudo bem, só para contar. 1, 2, 3, 4, 5. Né, ó. Então, se eu pegar os 5 primeiros grânulos aqui, ó, pega 200, 200, 200, 200 e 200. Fazer a conta bem devagarzinho aqui para vocês entenderem. Ó. 200, 200, 200. 5 vezes 200, certo? Eu peguei ó, até o 1, 0, certo? Que número eu tenho? Ó? 0, 0. Aí eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. 10 é o quê? Ah, certo, meninos? Então, ou seja, se eu somar 200 daqui, mais 200 daqui, mais 200 daqui, mais 200 daqui e mais 200 daqui, e subtrair, pegar o total do arquivo e tirar isso daqui, o que sobrar é o que eu usei aqui, ó. Lembra? Igual o que eu falei lá. Ah, se eu tenho 1.150, se eu usei 1.000, não vai sobrar 150 do último? Entenderam? Então, se eu Ok. tenho, então, se eu tenho o tamanho do arquivo, olha, que é BB0. Se eu tirar o A00, né, se eu subtrair, o que sobrar é o que eu uso aqui do 11, do 11. Então, eu tenho aqui, ó, 0, que é menos, né? Só botar aqui o sinalzinho para não confundir. Ó, o tamanho do arquivo menos esses 5 grânulos que eu já usei, certo? Ó, 0. Eu tenho B e quero tirar 0. B. Eu tenho B e quero tirar A. Eu tenho 11 e quero tirar 10. Quanto que sobra? 1. Então, o que que tem aqui, olha? Que eu usei do último grânulo 1B0. Não cabe 200 bytes aqui dentro? De 200 bytes, eu só usei 1B0. Entenderam? Sim, meninos? Sim. Então, veja. Se eu quero os últimos 32 bytes do último fragmento, vocês concordam que o PG do 11, eu caio aqui no início dele? Se eu fizer o PG do 1 e somar o tamanho dele, ó, 1B0, eu caio no final dele. Certo? Entenderam, meninos? Entendido. Então vamos fazer aqui, ó. PG do 1. Aqui não muda, 3.200, mais 1 menos 2, vezes o tamanho de um grânulo. Certo? Então eu tenho aqui, ó, 1 menos 2. Opa. É. Aí eu tenho 1, eu consigo tirar 2? Não. Então eu pego emprestado desse 1 aqui, ó. Se eu peguei emprestado, eu peguei a base, peguei 16. Então agora eu tenho 16 com mais 1, 17. Certo? Certo. Isso. Aí eu tenho 17 menos 2, 15. 15 é? F. Desculpe, é F. Eu já ia. E é 14. Certo? Então eu tenho aqui, ó. 3.200 mais F vezes 200. Certo, jovens? Aí Certo. agora eu tenho, ó, 200 vezes
F, ó, tô até fazendo os cálculos na mão aqui para vocês verem, ó, F, 0, F vezes 0, 0, F que vale 15 vezes 2, 30, né? 30 não é um símbolo possível. 30 por 16, né? Vai dar 16, vai dar 1. 1 vezes 16, 16. Para 30, 14. Certo? 14 é E. Certo? Então, dá E vem 1 vezes a base aqui para o vizinho. 1 com mais nada, 1. Então, esse resultado aqui é 3.200 mais 1.00. Certo? Então, se eu pegar aqui mais 3.200, né? Vai dar, tá desalinhado aqui, mas vai dar 0. Vai dar 0. E, que é 14, com mais 2, 16. 16, né? Dá 1 e sobra 0. Sobra 0 e vai 1. 1, 2, com 3, 5. Então, o PG do grânulo E é 500. Eu caio no final. Mas para eu mostrar os últimos 32, eu preciso tirar 20 dele, né? Para eu poder dar um dump daqui e mostrar até o final. Certo? Aqui o que eu achei foi o final dele. Certo, meninos? Então, se eu pegar aqui, ó, 500, né, 5.000, e tirar o 2, 0. Esse aí não é o começo dele ainda, professor? Você não somou um B0 junto. Ah, tá certo, tá vendo? Certinho, jovem. É isso aí mesmo. Isso aqui é o começo dele, né? Aí eu cheguei aqui, ó. Eu tenho que chegar no final. Para eu chegar no final, exatamente. Quanto que nós usamos um B0 aqui, né? Tá vendo? Mas é legal, é bom que vocês estão prestando atenção. 1B0. 1B0. Somando aqui, ó. Eu tenho 0 e 1, 5. Certo? Aí agora sim, eu cheguei aqui no final, ó. Eu cheguei no final, quero mostrar os últimos 32, que é 20 em hexadecimal, eu tiro os 20. Então, 5B0 menos 20, menos 2 zeros em hexadecimal. Aqui para dá para mostrar. Aí vai dar certinho, né? 5, 1. Eu tenho B que vale 11. 11 menos 2, 9. Certo? 0 menos 0, 0. Certo? Então, agora, ó, o dump de 190 é esse primeiro byte aqui, ó. Eu quero mostrar os próximos 32, né? Então, eu dou um dump de 1590 com tamanho 20. Ó. Eu tenho ética nos negócios, maximismo. Vamos ver aqui o gabarito. Ó, ética nos negócios é maximismo, ponto, ponto, ponto. Certo, jovens? Dúvidas aí? Então, agora, rapidamente, ó, só para antes dos meninos começarem a prova, né, eu vou mostrar o do Terra, dump de 2.600. Dump de 2.600, pelo gabarito, ó, e aí também vocês já irão perceber, né, que o tamanho de um diretório é sempre 0. E ele ocupa só um grânulo. Né? Então, no caso aqui, ó, ele ocupa o grânulo 5. Certo? Então, aqui, ó, vamos fazer o PG do 5. Se eu fizer aqui o PG, vou apagar tudo isso daqui. Se eu fizer o PG do 5, nós já até tínhamos feito, né? Não, fizemos do 6.
PG do 5, ó. G do 5. Então, eu tenho fixo aqui 3.200, mais 5 menos 2, vezes 200. Eu tenho aqui 3 vezes 200. Então, eu tenho aqui 600. 3.200 mais 600, que vai dar 3.800. Certo, meninos? Então, aí o que a gente fala assim? Caramba, para que, de novo, aí só conceito, para que serve o PG? Meninos? Rapidinho. Para achar a posição do grânulo? Achar, então, é o acrônimo de PG, né? Posição do grânulo. O que eu acho quando eu dou um PG? O endereço da memória? Isso, eu entro dentro do grânulo, dentro do primeiro byte aqui do grânulo. Certo? Se eu der um PG do 2, eu entro aqui, ó, primeiro byte do 2. Se eu der um PG do 3, eu entro no primeiro byte do grânulo 3. Se eu der um PG do 4, eu entro no primeiro grânulo, primeiro byte aqui do 4. Certo? Posição do grânulo, então, de novo, serve para eu achar o primeiro byte do grânulo ou do setor. Já que um grânulo é igual a um setor. Então, veja, eu achei 3.800. Aí, veja que no gabarito, o único grânulo alocado é o 5. Então, e se eu achei que o PG dele é 3.800, ó, então se eu der um dump de 3.800, ó, eu entro dentro do diretório terra, ó. Eu dei um PG dele, ó, do grânulo utilizado por ele. Se eu entrei dentro dele, ó, eu tenho que, ó, a primeira entrada é a entrada ponto e a segunda entrada é a entrada ponto-ponto. Né? Então, essas duas entradas de diretório a gente não usa porque se refere ao próprio diretório terra. Agora, dentro do diretório terra, ó, eu tenho mais dois subdiretórios, mais dois arquivos, ó, duas entradas de diretório. Eu tenho Mercúrio TXT e tenho Vênus TXT. Entenderam? É como se eu tivesse isso daqui, ó. Dentro do diretório, vamos fazer de conta aqui, ó, que aqui é o diretório terra. Aqui, ó. Dentro do diretório terra, eu tenho aqueles dois arquivos. Eu esqueci o nome, vocês lembram do nome? Não, né? Mostrei aqui, ó. Mercúrio e Vênus. Eu tenho dois arquivos textos aqui. Mercúrio TXT. E tenho Vênus TXT. Certo, jovens? Então, eu tenho essa estrutura aqui, ó, terra, subdiretório terra, e dois arquivos lá dentro. E aí, com esses dois arquivos, né, ó, se eu pegar o gabarito aqui, ó, Mercúrio TXT e Vênus TXT. Você, com essas duas entradas de diretório, você é capaz de achar todas aquelas informações aqui, ó, através desse layout dessas duas entradas. Dúvidas, meninos? Principalmente para vocês que vão fazer a P2, a P1 ou a P2 agora. Professor, Ó, o senhor não teria nenhum exercício com gabarito para a gente estudar, né? Igual você passou no outro PDF aqui, sobre meu o jovem, PG. esse daqui.
Não, claro, mas algum novo para a gente estudar? Não, esse você já estudou tudo? Não, né? Não. E tem outro também, se você prestar atenção, ó, de nós não estamos estudando a P3 noturno 2019-2. Tem, ó, P3 vespertino 2019-2. Então, só você fazer isso, ó, debug. Vou usar quem agora? P3 vespertino 2019-2, ó. Carrega ele na área 0 de memória. Quando você dá um dump de 0, ó, essa é a entrada a área reservada desse exercício. Tá, beleza. Você dá um dump de 200, ó, você está no diretório, na FET desse exercício. Você der um dump de 2.600, ó, moiou. Não é o dump de 2.600, a entrada de diretório. Por que você sabe? Isso aqui não é uma entrada de diretório, isso aqui é um texto. Sim. Certo? Provavelmente o tamanho das entradas é menor. Isso. Ou só tem uma FET, sei lá. Tá, beleza. Mais alguma dúvida aí, meninos? Vocês que vão fazer a prova agora, subs. Todo mundo quieto. Ô, professor, dá um dump aí de 1.400 aí pra ver. Para de ser curioso, rapaz. Rapidão. É isso aí. Só tem uma Ah, FET. show. Entendi. Mas você tem que ver o tamanho do diretório raiz, que pode ser que não seja padrão, né? E0 entradas e em hexadecimal 1 C00, como desse outro exercício não foi. Entendi. Eu vou botar logo, antes que eu esqueça, esses exercícios aqui na nos arquivos aqui, tá? Certo? Então agora você já tem o gabarito, ó, da P3 noturno, P3 vespertino. Quem quer se enganar, né, faça o exercício olhando o gabarito. Quem não quer se enganar, faz o exercício não olhando o gabarito. Ô, professor, Olha aí, jovem. Cortou aí, jovem, não escutei. vai ter mais tempo para fazer essa P3 aí ou vai ser o mesmo tempo das outras? Não, vocês terão um pouquinho mais de tempo. Ah, tá, beleza. Tava Preparem preocupado. aí. Não, e tipo assim, relax, quinta que vem. Chegue do trabalho mais cedo, fique no lugar que vocês possam pensar. Agora imagine isso na prática, que sempre foi na prática, né? Assim, você na frente do computador lá e sozinho e só com as fórmulas na mão. Era assim antes. Sorte de você, sorte e azar, né? Que vocês assim, vocês poderão usar a calculadora do Windows aí, né, essas coisas todas e consultar o material de vocês. A prova vai seguir esse mesmo modelo aí desses dois gabaritos que você mandou? Isso.
Mais alguma dúvida aí, meninos? Não, aparentemente, não. Vamos ver. Não, gente, assim, eu sei que a gente, que o professor explica, dá conselho, e vocês não ouvem, né? Porque se vocês tivessem ouvido, vocês teriam feito o exercício que já está no material de vocês aí há tempos, né? Que é esse material aqui, ó, que é exatamente isso aqui, né? Ó. Tudo que nós fizemos é isso aqui, ó. Menos o PG, que aqui não deu para mostrar o PG, né? Que o PG só na prática mesmo. Mas se vocês já tivessem feito isso aqui, ó, já seria um grande adianto, né? Aí vocês viriam que o área aqui é subdiretório. Senhores, estou aqui para tirar dúvidas. Mais alguma dúvida, senhores? Por mim, não, professor. Então, meninos, para quem vai fazer a P2, a P1 ou a P2, eu criei, de vez em quando dá uns paus aí no Teams aí que ele vai iniciar aí. Ó, já iniciou a P1, ó. E a P2 também, ó. Certo? As duas já começaram aí. Então, meninos, para vocês que vão fazer a P1 e a P2, eu já coloquei nos respectivos times só quem vai fazer a P1 e no respectivo só quem vai fazer a P2. Então, boa prova para vocês aí. E para os demais, então, quem quiser sair daqui, é interessante até sair, quem vai fazer a P1 e a P2. E para Boa os noite, demais, professor. e para os Ah, não. demais, não, assim, para quem para assim, para quem é só para quem vai fazer, né? Deixa eu até aqui baixar a lista de participantes, baixou para ver os participantes de hoje. Esse cara aqui. Zero 3 de 2020. Bom, para os demais, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente continua. Se vocês não tiverem dúvida, a gente encerra por aqui. Mas eu acharia interessante, né, até aproveitem aí um pouquinho do tempo que teria hoje ainda, né? E tentem fazer esses exercícios. Mas também, né, vocês estão dispensados.